Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Rodrigo Caio sinaliza futuro e possível escolha do zagueiro chega ao Flamengo. Ex-zagueiro do Flamengo recebeu ofertas de rivais e avalia caminho que deve tomar na sequência da carreira. No último domingo 25, o Mengão entrou em campo para o Fla-Flu e bateu o rival por 2-0, com gols de Pedro e Everton Cebolinha. Resultado importante já que a equipe comandada por Tite conseguiu se distanciar do Fluminense e está bem perto de conquistar o título da Taça Guanabara. A equipe comandada por Tite tem chamado a atenção por mudanças notáveis em relação ao time que encarou a temporada de 2023. Cebolinha é um caso emblemático, afinal, o jogador estava sem espaço e hoje apresenta atuações positivas. O autor do gol que carimbou a vitória no Fla-Flu inclusive abordou sobre inusitada previsão que o colocavam como o homem decisivo do duelo. Gerson foi o vidente de última hora para a glória de Cebolinha, no entanto, o Coringa ganhou um concorrente de peso em sua posição, após De La Cruz ser a surpresa positiva em uma nova função na equipe. O adversário parece não ter engolido a derrota. Tanto que Renato Augusto concedeu entrevista e pegou todos de surpresa ao acreditar em injustiça do placar final no Maracanã. Porém, um dia após o triunfo decisivo no Clássico, uma situação longe da Gávea chamou a atenção do universo rubro-negro. Trata-se do caso de Rodrigo Caio, que se despediu do mais querido no final de 2023, mas, embora tenha recebido ofertas do Cruzeiro e Grêmio, não se acertou com os pretendentes. No entanto, nesta segunda-feira 26, a apuração do Portal Gol trouxe uma atualização sobre a carreira do ex-zagueiro do Fla, que causa preocupação, muito por conta da idade do jogador, que está com 30 anos e poderia estar atuando em qualquer clube, devido à qualidade de seu futebol. De acordo com o portal citado, Rodrigo Caio está estudando se aposentar dos gramados. O motivo que está motivando a atitude extremada do defensor não está relacionado às poucas ofertas que recebeu até o momento, mas sim, ao fato de ter dúvidas quanto à sua condição física. O atleta tem conversado com pessoas próximas e acredita que chegou o momento de não se expor a riscos e aproveitar mais a família. Não é a primeira vez que o jogador fica tentado a parar. Em 2022, Rodrigo pensou em desistir, como bem apontou matéria publicada pelo Bolavik Brasil. No entanto, o zagueiro reavaliou a atitude e ficou mais uma temporada na Gávea. Com o manto sagrado vermelho e preto, Rodrigo Caio conquistou títulos históricos, como as Libertadores de 2019 e 2020. Ao todo foram 11 títulos, entre os quais se destacam 2 Brasileirões, 2019 e 2020 e uma Copa do Brasil 2022. Contudo, além de ficar atenta aos próximos passos de um jogador que marcou época no clube, a nação também volta seus olhares aos atuais jogadores do elenco rubro-negro. O caso que mais tem chamado a atenção é o de Gabigol, que ainda não conquistou a confiança plena de Tite, que tem criticado o treinador por conta do chá de banco dado ao camisa 10. A nação está atenta ao desempenho do elenco neste início de temporada. Pedro foi alvo de vaias ao perder o pênalti contra o Boa Vista, mas se redimiu ao marcar o primeiro gol do Clássico. O camisa 9 inclusive comentou sobre a desaprovação da galera em entrevista coletiva. O Fla retorna aos gramados no próximo sábado, dia 2 de março, para encarar o Madureira, no Maracanã. A partida marca a última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. Cebolinha revela a vidência de Gerson antes do Fla-Flu e deseja boa recuperação ao Coringa. O Flamengo venceu o Fluminense na última rodada do Campeonato Carioca. Após a partida, Everton Cebolinha revelou previsão de Gerson. O Flamengo entrou em campo no último domingo para jogar o Clássico diante do Fluminense no Maracanã. A vitória nos 90 minutos praticamente garantiu o título da Taça Guanabara para o mais querido. A partida marcou mais um jogo sem sofrer gols do elenco montado por Tite. E além da consistência defensiva, a equipe mostrou muitas variações ofensivas com o seu setor ofensivo recheado de grandes estrelas. Em um lance que mostra a cara de Tite que o Flamengo marcou o segundo gol da partida. Em uma jogada muito bem trabalhada por De La Cruz, Arrascaeta, Pedro e Cebolinha, o Flamengo marcou o gol da vitória. Em entrevista, Cebolinha revelou que Gerson previu o gol no Clássico. Eu estava ansiando por esse gol. Botei toda a minha força no chute. Fico muito feliz pela vitória. Eu dedico o gol para o Gerson. Antes do jogo a gente estava conversando e ele falou que eu ia fazer um gol. Eu fiz uma homenagem para ele com o Vapo, comentou o camisa 11. Homenageado por Everton Cebolinha.
O meio-campista do Flamengo foi diagnosticado com hidronefrose e terá que passar por um processo cirúrgico que irá o afastar dos gramados por cerca de 2 meses. Dessa forma, o jogador perde a reta final do Cariocão. O Coringa do Mengão apresentou fortes dores abdominais no domingo passado. Dessa forma, o atleta foi internado e submetido a exames em um hospital na Barra da Tijuca. Assim, o jogador já saiu com o diagnóstico pronto. Everton desejou força para o jogador nesse momento. Eu torço para que ele se recupere logo e volte para nos ajudar. Ele é muito importante para o nosso grupo. É focar, descansar. Sábado tem o jogo que podemos ser campeões da Taça Guanabara. Sem Gerson, Tite tem optado por aumentar a minutagem de Nico de la Cruz e Luiz Araújo. Com boas atuações, o camisa 20 do rubro-negro terá a dura missão para recuperar a sua vaga entre os 11 iniciais que têm ido a campo. Uma nova realidade que os torcedores do mais querido estão se acostumando a ver em campo é a consistência defensiva que vem sendo implementada por Adenor. O clube tem feito grandes partidas no setor defensivo, o que no ano passado era um problema. E nessa batida que o goleiro Rossi alcançou uma marca histórica com a camisa do Mengão, o arqueiro chegou a 695 minutos sem ser vazado na meta do clube. Assim, o clube começa a mostrar suas credenciais para 2024. Após vencer o seu último clássico da Taça Guanabara, o rubro-negro terá uma semana inteira de treinamentos para definir a estratégia para sua última partida que pode garantir o título da Taça Guanabara. Pela 12ª rodada do Cariocão, o Flamengo recebe o Madureira em partida que será realizada no Maracanã no próximo sábado, 2 às 16 horas. Um empate já garante o título. Opinião: De la Cruz se achou como segundo volante, e após recuperação, Gerson terá que reconquistar espaço. Jogador é bem versátil e atua em diferentes setores do meio de campo do Flamengo. O Flamengo conta com um elenco recheado de ótimos jogadores, alguns até com status de craques. Administrar um grupo assim cheio de estrelas nunca foi fácil para nenhum treinador que pisou na Gávea. Sampaoli, por exemplo, o último a assumir a equipe antes da chegada de Tite, não repetiu nenhuma escalação sequer no mais querido. Por mais que essa sempre fosse sua metodologia de trabalho, no Flamengo nunca tiveram os 11 iniciais garantidos. Tite chegou no Flamengo como treinador das 2 últimas Copas do Mundo pela seleção brasileira, uma jogada de mestre da diretoria, que teria sob o comando do time um treinador para impor respeito e barrar quem quer que fosse. Com o gaúcho vieram alguns pedidos de contratações, e nomes que já estavam na pauta de contratação do rubro-negro ganharam o aval de Tite, como a chegada do meio-campista de la Cruz. O uruguaio já era velho conhecido de Arrascaeta, por conta de suas atuações na seleção uruguaia. Após a chegada do jogador, era óbvio para a maioria da torcida que de la Cruz atuaria junto a Arrascaeta no meio-campo. Porém, Tite sempre gostou de jogar apenas com um homem de armação, que neste caso seria Arrascaeta, e 2 jogadores abertos, com o nome de referência na frente. Com essa formação, quem rodou em algumas partidas foi Luiz Araújo. De la Cruz jogou aberto direito, com Cebolinha pela esquerda e Arrasca centralizado. Porém, já era sabido no clube o poder de versatilidade de la Cruz, muitas vezes com o jogador fazendo a função de segundo volante no River Plate. Em alguns jogos do Carioca, inclusive, de la Cruz vinha buscar a bola mais atrás com os defensores com Gerson, o segundo volante, chegando mais à frente. Agora, após 2 partidas atuando como segundo volante, não restam dúvidas que de la Cruz pode fazer a função com primor. Com o desfalque de Gerson nas últimas partidas por conta de uma hidronefrose renal, Nico assumiu o posto de segundo homem do meio-campo com sucesso. O jogo com o Fluminense foi a consagração disso. De la Cruz armou o jogo vindo de trás, deu suporte ao meio-campo e ao ataque, iniciando um dos mais belos gols do Flamengo em 2024, após quebrar as linhas do Flu e passar para Arrasca, que tabelou com Pedro de letra, e a bola ficou com Cebolinha para finalizar ao gol. Já não restam dúvidas que com de la Cruz as características do segundo volante em relação a Gerson se modificam. O uruguaio é mais veloz, chega melhor à frente e consegue impor maior intensidade do que o Coringa. Com este cenário, é bem provável que após a recuperação de Gerson, que o camisa 8 do Flamengo espere um tempo no banco de reservas até receber uma nova oportunidade, pois com esse futebol e nesta posição, de la Cruz se achou no Flamengo. Tite cobra a diretoria do Flamengo ao vivo por mais contratações. O treinador Tite fez questão de explicar que o Flamengo precisa de reforços por uma situação específica da equipe. Com gols de Pedro e Everton Cebolinha, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0.
A vitória foi muito importante para o rubro-negro carioca na primeira fase do Campeonato Carioca. A vitória conquistada fez o Mengão abrir vantagem na liderança da primeira fase do estadual e depender só de si para ser campeão da Taça Guanabara e ter a vantagem de decidir, como mandante nos duelos finais. O Mengão volta a campo na tarde do próximo sábado 2 às 16 horas contra o Madureira, pela última rodada do Cariocão. Um empate neste jogo garante o primeiro lugar para a equipe. Na coletiva pós-jogo, o treinador Tite comentou sobre o jogo. Porém, o grande foco do que ele trouxe em sua fala alerta para um problema nos bastidores do CRF. Na coletiva, apesar do clima positivo pelo ótimo começo de temporada do Mengão e pela vitória no Clássico, o treinador revelou que já está cobrando a diretoria rubro-negra por algumas contratações. O grande foco do Fla é o zagueiro Léo Ortiz, porém, o técnico flamenguista disse que não se trata apenas de um defensor, mas mais nomes precisam chegar. Ele revelou que os atletas do elenco serem convocados para suas seleções e por isso precisam de peças de reposição. Não só zagueiro, mas tem outras funções. Existe uma série de jogadores selecionados. O Flamengo tem que ter a responsabilidade de antecipar as situações porque temos que ter jogadores de qualidade. Esse é o ônus de uma equipe como o Flamengo iniciou. O Flamengo tem obrigação e nos dá condições de termos peças de reposição. Seja com jogadores contratados ou com os jogadores da base, completou o técnico do rubro-negro carioca. Um detalhe é que apesar de ser um time com um dos maiores poderios financeiros do Brasil e da América do Sul, o Mengão só contratou o lateral esquerdo uruguaio Vina e o meia uruguaio de La Cruz. Outros nomes foram especulados na equipe, mas até agora, não teve acerto com nenhum. A grande novela é sobre o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O time do interior paulista não vem facilitando a vida do Fla e faz jogo duro para fechar o negócio. Marcos Braz expôs uma nova atualização sobre a negociação. A gente entende o que seja plausível, o correto. O Flamengo está atrás desses números. Sobre o jogador Léo Ortiz, acho que a gente não precisa mais falar sobre ele. É um jogador que a gente entende que é de nível de seleção. Agora temos que ter paciência e tranquilidade, revelou o dirigente. Renato Augusto desmerece vitória do Flamengo no Fla-Flu e declaração irrita flamenguistas. Meia revelado pelo Fla falou que a vitória do time de Tite foi injusta e explicou os motivos. Tite já deixou a entender que espera por novidades em relação às chegadas de reforços. Em declaração na última entrevista coletiva, o comandante esclareceu posições que precisam ser qualificadas. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do CRF, falou sobre Léo Ortiz. Se não chegar num denominador comum, a gente está muito bem servidos, e eu confio nos zagueiros que estão no elenco. Contamos com ele, mas não será nenhum desespero se não vier, disse. Ainda falando sobre o clássico contra o Fluminense, Renato Augusto disse com todas as letras que achou o resultado um pouco injusto. De acordo com o meia revelado pelo Flamengo, o time de Tite jogou nos contra-ataques. O resultado é um pouco injusto. A gente buscou um pouco mais, eles saíram no contra-ataque, acertaram 2 bolas e fizeram um gol. A gente também sabia do desgaste físico que a gente teria no jogo. Mas é o início de um trabalho, afirmou. Nas redes sociais, os torcedores flamenguistas criticaram bastante a declaração do medalhão, que chegou nessa temporada ao tricolor das Laranjeiras após fazer história no Corinthians. Manda o recalcado olhar as estatísticas. Eles tiveram a falta do Arias, o gol impedido e um chute do lado esquerdo, disse um rubro-negro em resposta a uma postagem sobre a fala do Renato. Qual jogo ele assistiu? Porque jogar ele não jogou kkkk e se não me engano o jogo todo o Fluminense teve 2 finalizações na direção do gol RS, ponderou outro torcedor rubro-negro. O curioso é que a declaração do meia é diferente do que disse Fernando Diniz. Na avaliação do comandante, a vitória do Mengão foi justíssima e o árbitro não teve influência em nada no resultado. O rubro-negro realmente teve mais chances de gol, não recuou após abrir o placar com Pedro e levou os 3 pontos importantíssimos para casa. Já é o virtual campeão da Taça Guanabara. Tite tem feito um trabalho excelente. No vestiário, até Gabigol viu como é seu jeitão, de falar com todos e abraçar os jogadores titulares e reservas. A confiança da diretoria no comandante é grande. Como 2023 foi uma temporada pífia, o Flamengo precisa mostrar que em 2024, tudo vai voltar ao normal, com o clube levantando novas taças e sendo protagonista no futebol brasileiro. A nação é exigente, já vaiou Pedro, mesmo fazendo gols e não se contenta com pouco. Quer que essa pegada continue e a evolução seja nos principais jogos do ano, principalmente na Libertadores. E você, torcedor?
O que você acha da situação de Léo Ortiz? Deixe a sua opinião nos comentários.